Olá, amigos da Catequese. Estamos iniciando o programa Catequese em Missão. Uma realização da Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Parintins. E para bem darmos início a mais esta formação, a mais este aprendizado que nós teremos, vamos fazer a nossa oração, pondo em prece nós mesmos, para que nós não deixemos o caminho de Deus, para que a gente não se entregue à mentira, para que a gente não se deixar de dizer a verdade ao próximo, para nós sermos sempre membros da igreja, para nós sermos unos, um só membro, deixar o egoísmo de lado, deixar as palavras que machucam o outro somente passar pela nossa mente, mas não pela nossa boca, que a nossa boca seja um instrumento de evangelização, um instrumento de boa convivência, e para nos deixarmos guiar neste caminho de fé, neste caminho de perseverança, vamos juntos rezar a oração do Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos também fazer os nossos 7 pedidos a Deus, na qual o Pai Nosso nos conduz a estes pedidos. Então vamos juntos também rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E começando aqui a nossa formação do 14º encontro, Deus Pai Criador e a queda do homem. Falando primeiramente aí da criação, lá em Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus criou tudo o que existe. Antes não havia nada. Ah, catequista Bruno, como assim não havia nada? Não havia nada mesmo. Não havia cima e embaixo, não havia átomos, não existia o tempo, não existia o espaço. Deus veio e criou tudo. Deus criou o mundo
digamos assim, que do nada. Como assim do nada? Ele tirou do nada. É muito diferente do que certas pessoas tentam explicar, que Deus fez uma criação a partir de alguma coisa. Não, Deus ele criou do nada, ele tirou do nada. Diferente de uma criação que nós conhecemos, que é a criação que nós fazemos. O homem, ele não cria algo do nada, ele transforma, ele usa materiais e transforma em algo novo. Digamos que uma cadeira. Uma cadeira, ela é feita de madeira que foi retirada de uma árvore, que foi retirada de uma floresta. O homem, ele usa materiais para construir algo novo. Deus não precisa de nada pré-existente para criar. Ele não pegou átomos e foi juntando de um por um, formando cada coisa. Não, ele com todo o seu poder criou que se faça luz. E a luz o dia começou, o dia passou a existir. A criação, ela foi feita para a glória de Deus. Foi feita para manifestar sua bondade e amor infinito. Deus não precisava criar algo, mas com todo o seu amor, é muito complicado para nós entendermos isso, mas em um momento a gente entende. Mas com todo o seu amor, com toda a sua glória, Deus criou tudo o que existe. Deus nos criou os animais, criou os rios, tudo para a sua glória e tudo para manifestar também o seu amor infinito. E é claro, com isso, Deus criou a sua principal criação, que somos nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas como assim, Bruno? É complicado também para algumas pessoas entender essa questão de nós sermos imagens e semelhança de Deus. Será que Deus tem 2 olhos, tem uma boca? Será que ele é moreno? Será que ele é claro? Será que ele tem um cabelo liso ou um cabelo cacheado, os olhos puxados? Isso nós falando de Deus Pai. Mas não, a imagem e semelhança que nós falamos de Deus, que nós temos em relação a Deus, é em questão de sermos perfeitos, de termos sido criados para sermos seres perfeitos, que nem Deus. Mas muitas pessoas podem acabar questionando, mas nós não somos perfeitos, somente Deus é perfeito. Nós somos pecadores, a gente erra, mas isso aí já é fruto do pecado. Deus não nos criou com o pecado, Deus não nos criou com a maldade. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, ele nos criou para sermos perfeitos. Bruno, como assim sermos perfeitos iguais a Deus? Nós podemos usar como exemplo o amor e a bondade infinita, 2 grandes características de Deus. Afinal, Deus é amor, Deus é bondade. E o ser humano também é amor, também é bondade. Não existe um limite de bondade que um ser humano possa dar, que um ser humano possa demonstrar. Não existe. Claro, hoje em dia, com todo o mal que existe no mundo, que gera a dúvida, que gera o orgulho, nós não conseguimos mais demonstrar toda essa infinita bondade, todo esse infinito amor. Então, é essa a semelhança que nós temos com Deus, é essa a perfeição, é essa a imagem e semelhança que temos com o nosso Pai Criador. É nós sermos amor, é nós sermos bondade. O amor que nós podemos usar como exemplo é um amor de mãe. Um amor de mãe é um amor que se compara com o amor de Deus. Que apesar de tudo, apesar de como seu filho possa ser, a mãe, ela o ama. A mãe,
ela o ajuda, a mãe ela o aconselha, muitas das vezes a mãe também deixa o seu filho assim levar tapas na cara da vida. Mas por quê? Porque ela pensa no seu crescimento, ela tem essa noção de que ele também passando por isso, ele vai enxergar o verdadeiro caminho. É um amor inexplicável. Então é essa a nossa grande semelhança com Deus. E nós sabemos que Deus não criou o mundo sozinho, Ele não criou tudo sozinho. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de Deus Pai. Deus Pai criou tudo o que existe, mas junto dele já havia o Espírito Santo e também já havia o Verbo, que depois se encarnou como homem e se tornou Jesus Cristo. Nós sabemos essa questão da Santíssima Trindade, nós já estudamos isso, nós já aprofundamos no encontro passado, nós já entendemos que Deus ele é um, mas ao mesmo tempo ele é três. E desde a época da criação, eles já existiam, já estavam juntos, sempre estiveram juntos, e Deus não criou o mundo sozinho. E é interessante também nós falarmos da divina providência, que algumas pessoas elas não entendem, mas a divina providência é Deus que conduz a sua criação à sua verdadeira finalidade. Bruno, mas qual é a verdadeira finalidade? Ou seja, a finalidade da criação é Deus, é nós irmos a Deus, é nós nos deixarmos conduzir até Deus, é nós trilharmos este caminho para estar na sua convivência, para glorificar a sua bondade, para glorificar o seu amor. E a divina providência também age através da ação humana, da ação da criatura, dos seres humanos, que Deus nos concedeu para cooperar livremente para com os seus desígnios, para que nós também tenhamos este papel nessa caminhada, né? Não individual, mas juntos, assim como nós já estamos fazendo aqui nesta catequese, que é um ajudar ao outro, um ajudar o seu irmão, a sua irmã a ter uma boa espiritualidade, a ter um conhecimento, para que ele consiga entender, para que ele consiga viver cada vez mais, cada vez melhor e ajudar uns aos outros a viver melhor, a entender os desígnios de Deus, para que a gente entenda que a gente está aqui para nos deixarmos conduzir, para cumprirmos a nossa finalidade, que é Deus, que é ir em direção a Deus. E isso é muito importante, pois nós não podemos ignorar algo que acabou entrando na criação, algo que acabou entrando no mundo, que é o mal. Deus é bondade. Toda ação que Deus faz é infinita bondade, mas muitas das vezes nós não conseguimos compreender esta bondade, nós não conseguimos compreender a manifestação de Deus nas coisas. Muitas das vezes nós sabemos que de tudo se consegue tirar algo bom, porém a gente, pela falta de fé, nós apenas damos olhar, nós apenas damos ênfase às coisas ruins que acontecem. A fé, ela vem para nos dar certeza de que Deus não permitiria, que Deus não permita e que não permitirá que para que a gente não se sinta abandonado, ou para que o mal, ou para que nós não se entregássemos ao mal. Ele nunca está aqui para ter a fé, está aqui para nós termos essa certeza de que o bem é maior que o mal, que o bem está conosco. É difícil, muitas das vezes, algumas das vezes, talvez em certas situações, ter fé, mas é aí
que você tem que fechar os seus olhos, fazer a sua oração, pensar em tudo aquilo de bom que já lhe aconteceu, de tudo aquilo que você tem para dar ainda para alguém, de toda aquela bondade, de tentar enxergar em toda essa situação algo bom, para que você tenha essa fé de que o que Deus criou, tudo é bom, tudo é amor, e que tudo aquilo de ruim que lhe acontece não vem de Deus, e que você tem que ter essa fé em saber que Deus está com você. E nós não podemos ignorar a presença do mal no meio de nós. Nós não podemos acabar tentando dar outro nome, tentando dar outra face ao mal. Afinal de contas, o pecado está presente na história do homem, né? Como diz aqui na apostila, e seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. E ainda no livro de Gênesis, nós podemos conhecer, é claro, a queda, nós podemos podemos aprender as consequências do pecado original e a queda do homem, que é relatado no livro de Gênesis. Aí você aí que tem a sua apostila, você consegue ver aí nesses pequenos tópicos que tem com umas letrinhas um pouco maiores em caixa alta, que tem aí a queda. Aí diz aí as passagens que falam aí em Gênesis. Nós temos também aí o alastramento do pecado, quando o pecado ele se alastrou, ele começou a se espalhar, que nós também vemos aí em Caim e Abel, na questão do dilúvio, e temos aí esses exemplos. E aprofundando aqui um pouco sobre o pecado original, nós podemos dizer que ele é o contrário, o reverso da boa nova, da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens, como diz aqui na nossa apostila, na qual todos têm a necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. O que o Adão, nós sabemos que o Adão, pela atitude que ele teve de se revoltar não se revoltar contra Deus, mas a partir do momento que como nós conhecemos na história, na qual quando Adão comeu do fruto da árvore, ele obteve o conhecimento do bem e do mal, mas a partir daí ele começou a querer atingir os seus objetivos fora de Deus, não colocando Deus nos seus planos, mas deixando Deus de lado, que é uma coisa que nós não podemos fazer. Deus está sempre conosco e a gente não consegue as coisas sem Deus, sem a nossa oração. E Jesus vem nos mostrar isso, a boa nova, a boa notícia, a nova vida junto de Deus, que foi algo que Adão fez ao contrário, lá no início da história, lá nos primeiros tempos, que acabou não somente afetando a ele, não tirando somente o seu senso de justiça e tudo mais, mas também tirando de todos os homens que a partir dali iriam a vir a nascer, a existir, ou seja, todos os seus descendentes. E Jesus vem para nos salvar deste pecado original, dessa consequência que teve a atitude de Adão. Pois no pecado original nós estamos sujeitos a sermos fracos nas nossas forças, a cair na ignorância, ao sofrimento e à dominação da morte, ao medo. E nós somos inclinados ao pecado. A vitória sobre o pecado conseguida por Cristo deu-nos bem melhores do que aqueles que o pecado não havia tirado. Onde avultou o pecado, a graça superabundou. Em Romanos capítulo 5,
versículo 20. Segundo a fé dos cristãos, esse mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Esse mundo, na verdade, foi reduzido à servidão do pecado, mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Ou seja, o pecado original, aquilo que vem desde os primeiros tempos, como eu já disse, junto conosco, essa consequência da atitude de Adão, Cristo vem para nos libertar, para nos mostrar de novo o caminho. Todo a si mesmo como pão, verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E já aqui, finalizando o nosso 14º encontro, vamos pegar aí o nosso caderno e a nossa caneta para nós anotarmos a atividade. A atividade é que eu quero que você faça um relato a partir da seguinte frase: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a bondade e o amor. Eu quero que você relate aí uma grande experiência sua que tenha lhe tocado ou que lhe lembre muito essa frase. Pode ser um relato ou mais de um relato, isso fica a seu critério. E vamos aí nos preparar para a nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que fiquemos reunidos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.